Hashem. Nós vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo messiânico como movimento judaico-messiânico. Essas são algumas diretrizes que nós julgamos serem importantes para destacar dentro do movimento judaico-messiânico. E elas vão ser muito abrangentes e vão abarcar temas até básicos, elementares, mas que para algumas pessoas isso é novo, e muitas pessoas vão estar nos acompanhando. Então, muitas coisas que nós vamos debater aqui, nós vamos falar aqui, a maioria talvez já esteja ciente, concorde, inclusive. Mas existe um ponto positivo nisso, porque a gente está revendo conceitos. Muitas vezes a gente deixa de rever conceitos básicos e se aprofunda em várias outras coisas e esquece do básico. Não é verdade? Então é bom a gente voltar um pouquinho para o básico. E às vezes existe alguns elementos no básico, alguns detalhes no básico que torna-se algo novo. É interessante isso. E também tem outras coisas que podem soar até polêmico. Pode soar até, talvez, diferente. Mas eu me coloco aqui, não para contestar uma outra posição. Nós temos que ter essa abertura de mente, de entender que existe sim diferenças. E nós temos que, uma vez maduros na emuná, nós temos que ter essa maturidade de entender o diferente. Respeitar o diferente, às vezes não concordar, mas respeitar. A gente vê com a experiência, a gente vê que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai ficando mais manso, né? A gente vai ficando mais não explosivo. A gente vai começando a entender as coisas. Por mais que a gente não concorde com algumas coisas, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida. A gente tem que esperar um pouco, voltar e refletir um pouquinho. Eu não quero trazer nada novo, não quero mudar nada aqui, meus irmãos. Pode ser que eu fale alguma coisa, pode ser que não também. Eu não sei. Mas talvez possa comentar alguma coisa que os irmãos não concordem. Mas eu não vou estar aqui fazendo uma apologia a isso, entenda? O objetivo dessa palestra é falar sobre alguns fundamentos elementares e nós vamos comentar sobre outras visões. Visões que nem mesmo eu às vezes acredito, mas que é uma realidade dentro do movimento judaico-messiânico e é uma realidade dentro do movimento de Techuvá no Brasil, que é algo mais abrangente do que o judaísmo messiânico. Então nós vamos ter, dentro do judaísmo messiânico, algumas linhas de judaísmo messiânico. E além do judaísmo messiânico, nós temos também o movimento Netzari, que também tem algumas linhas diferentes. E aqui no Brasil, infelizmente, existe uma luta, uma batalha, principalmente na internet, Pessoas querendo prevalecer a sua posição e insultar o outro. Infelizmente, meus irmãos, nós temos que, no judaísmo messiânico, a princípio, nós precisamos ter maturidade. E eu sei que essa casa é uma casa séria, onde existem fundamentos sólidos na emuná, onde existe uma identidade judaica forte. Baruch Hashem. Baruch Hashem, meus queridos. E ela é influenciadora no Brasil. Isso nós damos graças ao Eterno. Baruch Hashem. Então, o objetivo dessa apresentação sobre esses fundamentos é expor o nosso entendimento
entendimento do Rocha Maurício, eu sei que também é de muitos também. Expor o nosso entendimento sobre o movimento, esclarecer muitas coisas. Quem somos nós? Quais nossos valores? O que precisamos destacar? Bem como o que precisamos afastar de nós. E eu já comecei a falar. Por que o termo judaísmo messiânico? Começamos aqui. Se todo judeu, as 5 linhas do judaísmo messiânico, as 5 linhas do judaísmo normativo, eles são messiânicos porque eles têm uma esperança messiânica. Nós vamos ter os ortodoxos, por exemplo, eles creem no Mashiach, esperam o Mashiach. Então, a princípio são messiânicos, porque esperam no Mashiach. Conservadores, ultra-ortodoxos, esperam no Mashiach. Os liberais ou reformistas esperam uma era messiânica, mas talvez não propriamente um ser, um ungido, uma pessoa, mas uma era. Onde nesta era estaria cumprindo todas as profecias messiânicas que encontram no Tanar. Mas por que judaísmo messiânico? Esse termo ele foi forjado por causa da nossa crença de que o Mashiach Yeshua, ou Yeshua HaMashiach, já entrou nesse plano de salvação, já cumpriu a sua primeira vinda. Em hebraico se fala um Meshichi. Muitas vezes nós vemos dentro do judaísmo alguns falarem de uma certa linha judaica que também crê que existe um Mashiach que já veio e morreu. Eles falam, eles são Meshichi, são messiânicos. Mas é uma forma pejorativa de falar. Existem linhas judaicas que creem que o seu Rebbe é o Mashiach. E é interessante que, mesmo crendo que o Rebbe é o Mashiach, o outro Rebbe também é, mesmo crendo, eles não perdem a identidade judaica. Eles são reconhecidos entre si como judeus. Não deixam de ser judeus, mas um judeu que crê que Yeshua é o Mashiach, esse não é mais judeu, esse é cristão. Segundo a visão judaica. Mas nós cumprimos Shabbat, cumprimos as festas, as Hagim, observamos Kashrut, muitos têm Brit Milá, cumprimos as mitzvot, mas creem em Yeshua, não é judeu? Meus irmãos, nós somos judeus, sim. Somos judeus porque nós vivemos o judaísmo. Mas além ou acima de viver o judaísmo, nós estamos numa aliança com Hashem, que Deus fez com Avraham Avinu. É a mesma aliança que Deus fez com Avraham, Isaac e Jacob. Fez com Yeshua. E fez conosco. Nós temos uma identidade judaica. Por mais que não sejamos reconhecidos como tal. Mas nós vivemos o judaísmo. Nós buscamos ao Eterno. Através de uma ótica judaica. Mas com o direcionamento do Ruach HaKodesh. Compreendendo que Yeshua é o Mashiach. E disso nós não podemos abrir mão. De forma nenhuma. Porque Ele é o único que consegue cumprir todas as profecias messiânicas que estão no Tanar. Que diz respeito à sua primeira vinda. Então, nós
Vemos nas Escrituras, na Brit Hadashah, por exemplo, que no primeiro século não era chamado judeus messiânicos. Eles eram chamados do Derer, Netzari. Mas nós, como já foi incorporado o judaísmo messiânico, já desde o século passado, nós continuamos. O importante não é a nomenclatura, meus irmãos. O importante é o que nós cremos, o que nós vivemos, o que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos. O importante é o nosso relacionamento com o eterno. Muitas pessoas eles têm uma necessidade de ser reconhecido como judeu. Isso é imaturidade, meus irmãos. Nós temos que ser reconhecidos por Deus primeiro. O resto é resto. O resto não importa. Yeshua nos ensina que nós temos que primeiro limpar o interior. O exterior é uma coisa de consequência. O judaísmo messiânico, ele está muito esfacelado no Brasil. E também em todo o mundo. Nós temos judeus messiânicos que se agrupam, como no nosso caso do Conselho Brasileiro. Muitas pessoas creem do jeito que nós cremos, pelo menos na sua base, no seu fundamento, naquilo que é para nós inegociável. Como, por exemplo, o eterno é um, é único. É um fundamento judaico, inegociável. Mas outras linhas vão concordar, vão falar, não, o eterno é um, mas nós cremos alguma coisa assim. Baruch Hashem. Vamos falar que ele é idólatra. Vamos falar que eles não são nossos irmãos por isso. É difícil. A maioria fala que não. Agora, uma coisa é nos agruparmos nessa mesma emuná, nessa mesma direção. Estarmos juntos. É o que nós fazemos no Conselho Brasileiro. Para nos fortalecer, para estarmos um ajudando o outro. Porque a sensação nossa, quando nós falamos com os líderes no Brasil inteiro, a sensação, todos falam assim, nós estamos sozinhos. Até agora, nós estamos sozinhos. E agora nós não estamos mais. E nós ouvimos isso às lágrimas. Lágrimas literais. Irmãos nossos, roxinho nosso, chorando, falando Baruch Hashem. Deus ouviu porque eu estou sozinho lá no meio do Mato Grosso. Estou sozinho lá no final, Rio Grande do Sul. E agora eu tenho com quem conversar, eu tenho com quem falar, eu tenho com quem abrir o meu coração e ele entender, porque ele já escutou isso também, ele está procurando. Deus está fazendo uma obra maravilhosa no Brasil, meus queridos. Começamos com poucas congregações, quase sem nenhum recurso. Ainda estamos no começo, mas com muita vontade de trabalhar. Nós nos juntamos para debater coisas teológicas, nos ajudar, fazer congressos, fazer o que nós estamos fazendo aqui, um seminário. Tenho certeza que muitos roxinhos estão nos ouvindo agora, outros vão assistir mais tarde. Isso vai edificar o corpo.
edificar as congregações. Nós vivemos um judaísmo e muitas pessoas estão começando e outras já estão há um tempo. E para conquistar, eu sei que para essa casa conquistar tudo que conquistou, demorou anos. O Rav Yosef suou bastante, não sozinho, mas com muitos de vocês. Estou falando alguma mentira, meus irmãos? Sozinho. Muitas vezes. E eu também. E outras pessoas também. Agora, aquelas pessoas que estão chegando agora, precisam, que olham para aqui, para Beit Miklat, e veem todo esse aparato, a liturgia. Eles querem aprender com vocês. Eles não querem ficar 10 anos para conquistar aquilo que vocês conquistaram. Mas eles podem conquistar isso em 6 meses. Não é verdade? Vamos dar para eles isso? Lógico. Se nós tivermos que passar 7 anos para conquistar alguma coisa, que não é muito, e eles com 7 meses conseguem, imaginem depois de 7 anos deles. Nós não trabalhamos para denominações, nós trabalhamos para o reino. Quando a gente estiver com o nosso Mashiach, quando a gente estiver diante do Eterno, nós vamos ver os irmãos de todos os lugares, de todos os países. Baruch Hashem. Meus queridos, o movimento judaico-messiânico é um movimento judaico. Mas é um movimento judaico que deve olhar, o seu olhar, ele deve estar fixo muito mais nas escrituras do que no judaísmo de hoje. E nós vemos, isso não é uma crítica, meus irmãos, mas é a realidade. Nós vemos muitas pessoas, e eu posso falar com muita naturalidade aqui, porque eu não conheço ninguém, né? Então eu posso falar tranquilo. Nós vemos muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, que estão mais preocupados em seguir um judaísmo do século 21 do que seguir um judaísmo de Yeshua do primeiro século. Vocês entendem isso? Se nós seguirmos o nosso mestre, o nosso Mashiach, se nós seguirmos todas as orientações da Brit Hadashah e dos seus Talmidim, nós estamos seguindo o judaísmo. Isso é uma realidade. Por quê? Yeshua era judeu. Yeshua era fariseu. Yeshua, ele vivia o judaísmo, ensinou o judaísmo. Então a primeira colocação aqui importante é que nós temos que nos voltar para a Brit Hadashah, nos voltar para a Torá, nos voltar para o Tanar. Elas são inspirações divinas. Yeshua era de uma linha farisaica. Quando perguntaram para ele, com que autoridade você explica isso, você se coloca, faz essas coisas? Daí Yeshua fala assim, eu só vou responder se você me disser uma coisinha. Yohanan era profeta de Deus ou não? Colocou todos eles na parede. Se eu responder que Yohanan não era, aí o povo vai se levantar contra nós. Se eu concordar, então automaticamente eu estou concordando com o próprio Mashiach, o próprio Yeshua. E Yeshua fala, por que vocês não praticam aquilo que ele falou? Eles falaram, não sabemos.
Ficaram em cima do muro. Meus irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão. Ou nós somos do Mashiach, Yeshua, ou não somos. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para negociar. Nós que somos judeus messiânicos, nós temos que ser judeus messiânicos. Em todo lugar que a gente for. Nós temos que levantar a bandeira do que foi Yeshua, mas do que ele foi realmente. Não aquilo que dizem dele. E por isso que nós temos que estudar aquilo que ele falou. Com que autoridade Yeshua recebeu a autoridade do próprio Pai? E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele fala assim, venha para a minha escola. Ali tinha, no farisaísmo tinha 2 escolas principais, que eram de Hillel e de Shammai. Yeshua muitas vezes fala o que Hillel falou. Concorda com aquilo que Shammai falou também. Mas ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Baruch Hashem. Meus irmãos, o judaísmo messiânico tem que ter identidade judaica. E para ter identidade judaica, não é de um dia para o outro que se obtém. Não é de um dia para o outro que a pessoa chega e fala, não, agora eu sou judeu. Agora eu vou colocar tzitzit, kippah, guardar Shabbat, comer kashrut. As coisas não são de uma hora para outra. Nós estamos inseridos numa sociedade ocidental. Muitos de nós saímos de um sistema que era contra a Torá, que ensinou que cumprir mandamentos, cumprir a vontade de Deus era pecado. Você guarda Shabbat? Ih, você é legalista, está pecando. Você não pode guardar. Incrível! Como muda A Bíblia está escrito, guardará o Shabbat. Agora levanta um e fala, não, guardar Shabbat é proibido. E todo mundo acredita. E todo mundo acredita. E eu acreditei. Como muitos de vocês também. E para tirar isso da nossa mente, não é de uma hora para outra. Nós temos que trabalhar isso, meus queridos. Vivenciar as leis, as mitzvot. Provar e ver de que o eterno é bom. Provar e ver de provar todos os dias. Tendo essa experiência com o eterno. Dia após dia. Sem forçar a barra. Sem chegar em casa e falar, não, isso. Calma. Eu brinco com os meninos lá da congregação nossa. E às vezes vem uma turma. Eu falo isso tranquilo porque eu não conheço ninguém aqui, tá? Baruch Hashem. Às vezes vem uma turma na sinagoga, né? E vem de leva, assim, vem uns 3, 4, né? E assim, fica pouco tempo. A gente já vivenciou isso aí, nós já temos alguns anos, né? Já vivenciou isso, né? Então vem uma turminha assim de 3, 4 que não sabe nada de judaísmo. Daí entra, dali uma semana é mais judeu do que o Rosh. Entende? Daí os irmãos falam assim, irmão, é aqueles caras que entram numa maratona, né, de corrida, você tem que correr 4 horas, né? E eles já entram na frente. Eles entram na frente dando tudo. Correndo, ninguém mais vê ele. Está lá na frente. Ui. Dali a pouco a gente está andando. Quando a gente vê ele sentado com a língua até aqui.
sem fôlego. Fica pouco tempo. 1 ano, 2 anos. Ou volta para a igreja ou vai para o judaísmo tradicional, nega Yeshua. E quando conhece o judaísmo ali, ele sai do judaísmo também, tradicional, e ninguém sabe mais. Meus queridos, nós temos que ter maturidade. Nós temos que ter a identidade judaica, mas essa identidade judaica não é uma forçação de barra, como diz os adolescentes. É algo vivenciado. É algo experimentado. Dia após dia, experiência após experiência. Não é fácil, mas desta forma a gente consegue crescer. O Eterno vai dando comidinha para a gente devagarzinho, meus irmãos. Conheço gente que abre no sábado, ele escuta 10, 15 mensagens. Às vezes mais. Eu fico o dia inteiro estudando mensagem. Tem sede, todos nós temos sede. Mas será que a quantidade dessas mensagens vão identificar? Meus irmãos, não. É um pouquinho de cada. Se você escuta uma dessas 20 e mentaliza, volta, pensa, você vai crescer muito mais. Muito mais. Nós temos que ir devagar. A identidade judaica, por isso que muitas vezes nós vemos pastores vindo na nossa congregação. Maurício, não vou conseguir mais. Vou fechar a igreja. O que a gente faz? Não faça isso, meus queridos. Não faça essa bobagem. Vai ensinando o povo devagarzinho. Vai ensinando o povo devagarzinho. Lembra a responsabilidade. Tem uns que não, a gente fala a coisa, a pessoa já... Não, isso aí eu não quero saber, e vai embora. Não tem jeito. Às vezes não sobra nenhum, ou 2. Isso é natural acontecer. Mas nós como líderes temos que devagar. Dar raçãozinha diária. Para a pessoa começar a receber as coisas do Eterno. Tem um amigo Batista, pastor Batista. Já faz 2 anos que ele está num processo. 2 anos. A congregação dele já está guardando Shabat. Cacheroto. 2 anos. Perdeu gente, lógico. Tem gente que só está esperando um motivo para sair da congregação. Um motivinho ele está ficando esperto. Né? Quando aparecer, isso é inconsciente, né? Mas quando acontecer alguma coisa que eu não gostar, eu vou embora. Ele só está esperando, ele fica torcendo para acontecer alguma coisa, para ele sair com a sua consciência limpa. Meus irmãos, a identidade judaica se conquista devagar, com responsabilidade. Uma congregação que está começando, não é o caso aqui, ela precisa aprender devagar e começar a colocar as coisas devagar. Isso aqui é um grande desafio. Nós estamos para ensinar isso. Um dos objetivos do Conselho Brasileiro é também dar um apoio litúrgico, um apoio teológico. Como fazer uma festa. Nós precisamos entender outra coisa importante, meus queridos. Isso é um grande desafio do judaísmo messiânico. Tá? Um grande desafio. Nós vemos muitas congregações que também negaram todos, né? Aqui no Rio de Janeiro, aconteceu isso. E tem acontecido isso no Brasil inteiro. Quem é do Eterno permanece. Quem é do Eterno, como diz lá em João 10,
As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas me ouvirão e me seguirão. Baruch Hashem. O Eterno disponibilizou agora no final dos tempos um despertar para a Torá. O judaísmo messiânico, ele deve ser proselitista? Se nós olharmos para o judaísmo normativo, é judaísmo proselitista? Sim ou não, meus irmãos? Não. E por que muitos judeus messiânicos não são proselitistas também? Não querem. Eu respondo, muitos não querem ser iguais aos cristãos que são proselitistas. Mas eu pergunto, se nós olharmos para Yeshua, se nós olharmos para Rav Shaul, se nós olharmos para Kefa, eles eram proselitistas, sim ou não? E nós devemos seguir quem? Yeshua. Esse é um outro desafio muito grande. Porque a nossa tendência é sempre olhar para o judaísmo, para a nossa referência. Nossa referência de hoje de judaísmo é o judaísmo do século XXI. Nós vamos ter várias linhas do judaísmo. O judaísmo messiânico ele tem que se encaixar em alguma linha do judaísmo normativo, sim. Então nós vamos ter um judaísmo messiânico, em geral, conservador, de uma linha conservadora, uma linha já no equilíbrio entre o ortodoxismo de um lado e, do outro lado, um judaísmo mais liberal. O judaísmo conservador é aquele judaísmo que ele não é liberal, mas só que ele também reconhece algumas halachot. A característica do judaísmo liberal e também do judaísmo conservador é aquele que pode fazer algumas adaptações da halahá. Algumas adaptações das interpretações judaicas sobre alguns temas. Como, por exemplo, andar de carro no Shabat. O judaísmo ortodoxo fala, não, o motor gera faísca, gera fogo. Então, andar de carro no Shabat, nós estamos fazendo fogo, então é contra a Torá, então não podemos andar de carro no Shabat. O judaísmo conservador ou liberal, ele acredita que a faísca pode até ser um tipo de fogo, mas nos dias de hoje, o que seria mais adequado? Eu ficar em casa no Shabat e não vir para o Shabat porque eu não vou andar, ou andar muito, ou pegar ônibus, eu acabo pagando? Ou eu vou andar de carro, dou uma adaptada, faço uma certa adaptação da lei, uma vez que quando nós temos de quebrar duas leis, a gente opta para preservar a mais importante, como por exemplo a questão da vida. Para eu preservar a vida, eu posso quebrar Shabat, posso quebrar tudo, até Yom Kippur. Mas se for para salvar uma vida, eu posso fazer isso. Posso quebrar uma lei. Porque entre as duas, eu escolho preservar a mais importante, que é a vida, no caso. Então, o judaísmo messiânico, ele se encaixa mais numa linha mais equilibrada. Por quê? Nós estamos num país difícil de cumprir mitzvot. A gente vai em Israel, vive em Israel, é muito fácil cumprir Shabat lá. Não é verdade? Tem gente que quer descumprir e não consegue. Em determinados lugares.
O judaísmo messiânico, ele tem que ter sua identidade judaica messiânica, mas também sem fugir do que é o judaísmo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente não pode ser o 880. Não, ou você é judeu, ortodoxo, ultra-ortodoxo, senão para mim não é. E crer em Mashiach. Nós temos que saber dividir isso. Viver a nossa identidade judaica. De forma com que dê para a gente fazer isso com paz. Dê para fazer isso com tranquilidade. Dê para ter uma comunidade. Estamos aqui no Shabat, desfrutando desse dia maravilhoso. Junto com os irmãos. Falando sobre Torá. Falando sobre coisas maravilhosas. Comendo junto. Cantamos. Lemos a Torá. Tocamos no Sefer Torá. É privilégio, meus irmãos. O mundo aí está... E nós estamos aqui. Na ilha do Eterno. Nessa ilha do tempo, que é o Shabat. O judaísmo tem que ser proselitista. Nós temos que não segurar isso tudo, essa maravilha toda para nós. Não. Nós temos que divulgar isso. Mas divulgar isso com responsabilidade. Divulgar isso com responsabilidade, meus irmãos. E nós sabemos bem que nem todos vão se adequar com esse sistema. Seria bom se todos se adequassem. Se todos conseguissem enxergar, conseguissem vivenciar isso. Ao mesmo tempo, nós não somos sectaristas achando que existe salvação só aqui nessas quatro paredes. Nós sabemos que o Eterno trabalha em muitas áreas, em muitos lugares. Não podemos fechar os nossos olhos para isso. Yeshua fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele fala para os seus talmidim: vinde a mim, porque eu os farei pescadores de homens. Meus irmãos, nós precisamos divulgar as verdades da Torá. Muitos têm sede e não sabem do que. Muitos estão esperando e não sabem o que. Às vezes o Eterno, ele mostra para algumas pessoas chaves. Eu estava falando com a irmã, desculpa o nome, irmã Edna, como Deus trabalhou na vida dela, na vida do Rosh Ezra. Deus mostrando para ela: olha, vou mudar, olha, eu vou fazer isso. E eles falando: isso não tem nexo. Não, mas eu vou fazer. E daí quando fez, tudo se encaixa. Baruch Hashem, que maravilha. Mas isso não acontece com todos. Deus chama as pessoas, cada um aqui tem uma história, não tem? Tem 2 irmãos aqui que chegaram hoje aí, né? Está tendo a sua história hoje. Baruch Hashem. Cada um foi chamado de uma forma. Uns vieram meninos, novinhos, outros já vieram com mais idade. Cada um tem uma história para contar. Como Deus trouxe. E como foi bom para mim, como foi bom para vocês, é bom para muitos que estão ali. E muitas pessoas não querem divulgar isso. Não digo aqui, mas eu estou falando de uma forma geral. Nós temos que entender que o judaísmo messiânico, ele é para as nações. Mas é primeiro para o judeu. Mas como assim, Rocha Maurício? E Deus não faz acepção de pessoas.
Romanos 1, 16, 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Mashiach, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, mas também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque primeiro para o judeu, como surgiu o judaísmo messiânico? Surgiu para o judeu. Surgiu para o judeu. Acho que o Rocha vai falar hoje à tarde sobre isso. Eu não vou entrar muito, né? Mas dar uma pincelada. Muitos Yehudim que estavam nas igrejas evangélicas, junto com os nossos irmãos evangélicos. Eu falo irmãos evangélicos de propósito, sabe? Porque tem gente que não concorda com isso, mas eu falo de propósito, que são nossos irmãos, sim. Muitos deles. A gente não sabe, né? Mas... Oi? Sim. Salvação individual, a gente não sabe, né? Mas, Baruch Hashem. Eles estavam lá nas igrejas evangélicas, reconhecendo Yeshua e falando, puxa vida, minha família vai fazer Pessah e eu não vou levar meu filho. Você imagina isso, meus irmãos? Tá dando coisa de novo, né? Vocês imaginam isso? Meu filho nasceu. Só que eu não vou levar meu filho para fazer o Brit Milá, porque o rabino não vai fazer o Brit Milá do meu filho. Porque eu creio em Yeshua. Eu vou casar, mas eu não posso casar numa sinagoga, não posso casar, não posso ter uma ketubá, porque eu creio em Jesus e não tem nenhum rabino que vai me fazer isso. Dentro da comunidade judaica, meus irmãos, uma pessoa que reconhece Yeshua, ela é totalmente descartada, dependendo da família. A comunidade judaica não reconhece aquela pessoa. Aquela pessoa é mal vista. O judaísmo messiânico ele surgiu dessa necessidade dessas pessoas continuarem com a sua identidade judaica, criar os filhos no judaísmo, crendo em Yeshua. Se você crê em Yeshua, você não vai deixar de ser judeu. Se você crê em Yeshua, você pode continuar fazendo Pessah. Deve continuar fazendo Pessah. Mas isso, há 100 anos atrás, era impossível, meus irmãos. A partir do momento que surgiu alguns abençoados aí, direcionados por Deus, não, vamos nos reunir, nós judeus, para que a gente possa manter a nossa identidade judaica, que crê em Yeshua, que a gente não abre mão, surgiu o judaísmo messiânico. Mas é interessante que quando existe esse movimento, ele começa a atrair quem não é judeu também. Começa a atrair e fala, não, eles estão certos. Eles estão certos porque eles estão cumprindo a Torá. Porque dentro do sistema cristão foi colocado que isso é pecado. Ser judeu é pecado. Ser judeu é ser Judas. Traidor de Jesus. Na mentalidade, muitas mentalidades de antigamente era isso. Nós vemos obras de Lutero falando contra os Yehudim. Nós vemos os pais, né, os pais deles, né, os pais da igreja, né, antissemitas. Começou a atrair os não-judeus. E o movimento começou a crescer. Começou a crescer ao ponto, meus queridos, que começou a se fechar as portas para os não-judeus. Você acredita? E isso
acabou afetando aqui até no Brasil. Um tempo atrás, eu conheço pessoas, líderes, que são ligados a uma mentalidade norte-americana. A mentalidade norte-americana em relação ao judaísmo messiânico é um pouco diferente do nosso. Por quê? Porque o Brasil ele é diferente. O Brasil tem a Nucim, gente. Nos Estados Unidos não tem a Nucim. Ninguém saiu da Europa, de Portugal e Espanha para a América do Norte fugindo da Inquisição. Vieram para o Brasil. A Holanda trouxe muitos judeus, inclusive a primeira sinagoga das Américas está lá em Recife. Rabino Abuab da Fonseca. E quando eles foram expulsos, muitos foram para o Nordeste e acabaram infiltrando mais fora do litoral, né, mais para dentro. Ali eles se mantiveram entre famílias que sabiam que eram judias, mas passou as gerações, acabaram se misturando. E aqui no Brasil, quando o movimento judaico-messiânico começou no meio lá para a década de 60, 70, quando o Emanuel Woods veio para São Paulo, começou a sua primeira congregação judaico-messiânica do Brasil, nos anos 60, 70, e saía para pregar no Bom Retiro, falar de Jesus para os Yehudim nas calçadas. A história diz que muitos cuspiram nele, xingaram ele. Mas ele começou daquela forma. Proselitista. Muitos Yehudi creram em Yeshua através do trabalho dele. No Brasil, quando o judaísmo messiânico começou a tomar mais fôlego, nos anos 90, 2000, quando entrou o advento da internet, viralizou, não só no Brasil, no mundo inteiro, a mensagem do judaísmo messiânico, ou seja, a mensagem da Torá e do testemunho de Yeshua, foi divulgada. A maioria desse movimento eram não judeus. Eram gentios que estavam aguardando algo novo acontecer. Pessoas que ficavam inconformadas com aquilo que estavam vivenciando dentro das congregações evangélicas. E quando chegou essa mensagem, foi algo maravilhoso. Então, o número de não-judeus de sangue que adentraram para o movimento judaísmo messiânico foi muito grande. Nós temos várias congregações. Agora, dentro das diversas congregações judaico-messiânicas no Brasil, quantos judeus, filho de mãe judia, tem? Muito pequeno. Muito pequeno, meus queridos. Mas o Brasil é diferente, como eu tinha falado. O Brasil tem a Nucim. Quantos de vocês são judeus e não sabem? Ou sabem? Porque está aqui, meus irmãos. Porque está na palavra de Deus, dizendo que no final dos tempos eu levantarei a minha mão dentre os gentios e eles trarão os meus filhos nos colos e se juntarão com os Yehudim. Isaías 49, Ezequiel 37, eu pegarei a vara de Efraim, a vara de Judá, colocarei na minha mão e um só será o pastor. Ben Davi, Mashiach. Baruch Hashem, Baruch Hashem.
A profecia está do nosso lado. Está do nosso lado, meus irmãos. Nós reconhecemos Yeshua como Mashiach. Os Yehudim vão reconhecer no horário que Deus achar. Muitos estão reconhecendo. Mas voltando lá, a nossa realidade é diferente. O povo dos Estados Unidos, eles não têm Anusim. As sinagogas judaico-messiânicas nos Estados Unidos, a maioria, a grande maioria é de judeu, de sangue. E o que eles falam? Eu já ouvi falar, um líder falar isso. Canja de galinha só se faz com galinha, não se faz sem galinha. Então o judaísmo messiânico, se não tem judeu, não é judaísmo messiânico, e impedem de montar uma sinagoga judaica messiânica, porque não tem nenhum judeu de sangue, então vamos fechar a porta. Se esquecem que quem é judeu, Deus sabe quem é. Que Deus não tem acepção de pessoas. Primeiro ao judeu, mas também ao grego. Primeiro ao judeu, mas também ao grego. Nós temos que divulgar a palavra do Eterno, meus irmãos. Seja para judeu, seja para não judeu. Esse é o grande desafio. E o nosso desafio não é impor o judaísmo, meus irmãos, principalmente o judaísmo do nosso século, para as pessoas. Nós temos diferença. As Querrilot do primeiro século, existia uma harmonia entre os Yehudim e os não Yehudim. Os gentios que deixaram de ser gentios, deixaram de ser não judeus, passaram a ser judeus também. Mas não por questões de identidade, mas por questões de fé, por questões de nação, por pertencer à aliança que o Eterno fez com Avraham Avinu. Nós não temos uma nova aliança em Yeshua HaMashiach. Nós temos a mesma aliança, só que num nível espiritual mais elevado. Baruch Hashem. Existem também líderes que falam que uma sinagoga messiânica só pode ser dirigida por um judeu sanguíneo. Meus irmãos, se isso for verdade, eu acho que vai ficar somente umas 3, 4 sinagogas no Brasil. Tudo tem que fechar. Será que é isso que o Eterno tem? Absolutamente não. Absolutamente não. Nós temos que ouvir a voz do Eterno e seguir aquilo que Ele tem nos dado, meus irmãos. Temos que ser pessoas equilibradas, maduras, sabendo que nós estamos colocando os primeiros tijolinhos nesse movimento, que nós precisamos estruturar as comunidades judaicas na nossa cidade, no nosso Brasil. E parte de nós, e nós estamos começando. Lógico que houve outros que começaram antes de nós, como o Emmanuel Woods, na década de 60. Mas de lá para cá, muitas congregações abriram. Essa mensagem já foi divulgada e está sendo divulgada. E será mais e mais divulgada. E a nossa responsabilidade, meus irmãos, é maior. Porque o que ao muito foi dado, a muito será requerido. Se Deus te deu uma visão mais original das Escrituras, mais perto da verdade. Se Deus deu 5 talentos nas nossas mãos,
Não vamos enterrar esses talentos. Nós temos uma mensagem poderosa. E nós temos um grande desafio. Trazer a Torá para os nossos irmãos evangélicos. E trazer Yeshua para os nossos irmãos Yehudim. Mas isso é impossível, Rocha Maurício. Não é impossível. Muitos Yehudins têm reconhecido Yeshua. Mas não é com a força da nossa eloquência. Não é com a força do nosso braço. Não é a nossa capacidade. É pelo Ruach HaKodesh. É pelo Ruach HaKodesh. Eu sei que essa mensagem aqui muitos judeus vão escutar. Muitos assistem os nossos canais. Muitos aprendem conosco. Muitos, meus irmãos. A gente não sabe. E muitos têm recebido do próprio Deus. Isso é a verdade que eu quero para a sua vida. Isso é Torá genuína. Isso é Torá de raiz. Nós temos que vivenciar uma Torá de raiz, uma Torá de Yeshua. Uma Torá que era vista de uma perspectiva de 2000 anos atrás. Não estou descaracterizando os grandes sábios que vieram na Idade Média. Grandes vultos que o Eterno trabalhou com eles e nos trouxe coisas maravilhosas quando nós estudamos Rambam, Rash, grandes nomes, mas nem tudo que eles falaram é certo. Porque eram homens. Podemos aprender muitas coisas. O judaísmo messiânico, ele deve estar aberto para trazer a novidade, não somente para os nossos irmãos evangélicos que precisam de algo sólido. As igrejas estão definhando, meus irmãos, porque tem lobos vorazes no meio. Tem gente boa, tem gente boa, tem gente que larga tudo e vai lá para cantos mais, os rincões mais longínquos, trazer uma mensagem, sacrifica a própria família, sua vida, seus estudos, seu trabalho. São cristãos. Deus trabalha com eles também. Fazem a obra de Deus, mas eles não têm acesso a uma profundidade da veracidade das Escrituras que nós temos. Eu digo sempre, nós não somos gnosticismo. O gnóstico, ele alcança a salvação por conhecimento. Ah, você conhece a verdade e você vai ser salvo. Ah, você não é um pneumático. Você não recebeu a... Não, meus irmãos. Deus é juiz justo. Ele julgará com justiça os povos, conforme a revelação que vai ser dada. Romanos 2 fala isso. Nós temos que trazer a essa revelação as pessoas que o Eterno coloca na nossa frente, dos nossos relacionamentos. Baruch Hashem. Vamos fazer aquilo que está na nossa mão. E também utilizar esses recursos tecnológicos para lançar essa palavra na rede da internet, onde muitos Yehudim, que a gente não tem acesso frente a frente, mas tem através desse recurso maravilhoso. E Deus tem levantado muitos. Baruch Hashem. O judaísmo messiânico tem um fundamento da questão do amor, meus irmãos. Está faltando muito amor entre os irmãos. Reconhecimento. Nós vemos muitas brigas, discussões. Um querendo ser mais do que o outro. O judaísmo messiânico
ele deve servir ao Eterno com uma intensa espiritualidade. Como eu falei, eu tenho uma Kehillah, ela não sobrevive. Eu não digo uma oraçãozinha, não. Eu digo algo sólido. Porque nós, judeus messiânicos, nós temos muita tendência de estudar, e isso é maravilhoso. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. E a gente quer estudar mais, quer colocar em prática aquilo, quer cumprir as mitzvot. Isso é maravilhoso. Quando vem, trazer algo interessante, a gente fica maravilhado. Isso é bom? Isso é bom. Mas muitas vezes nós super focamos na questão do estudo e esquecemos da oração. Esquecemos que existe um mundo paralelo espiritual, que se a gente não tiver em íntima comunhão com Deus através da oração, da tefilá, a nossa vida não anda. Trava tudo. As coisas acontecem. Nós precisamos ter aquela visão que eu falei no começo, de olhar para o judaísmo de Yeshua. O que Yeshua fazia? Se retirava. Várias passagens que nós vemos na Brit Hadashah, e Yeshua foi para um lugar ermo orar. Eu imagino que Yeshua acordava bem cedinho, deixava todo mundo dormindo, ia de mansinho num lugar, e ali ele ficava com o Pai, em oração, tendo essa íntima comunhão. Se ele, que era o Mashiach, Ben Elohim, Filho de Deus, ninguém conhece o Pai como Filho, ninguém conhece o Filho como Pai, a conexão que eles têm, ele está na Atzilut, está num nível de conexão com o Eterno que ninguém pode alcançar. Se ele tinha essa necessidade de estar em tefilá constante, quem somos nós, meus irmãos, para não nos dedicarmos nisso? E tudo isso que eu estou falando para vocês, cabe para mim, porque eu preciso muito. Eu tenho me dedicado, mas é pouco. Ainda é pouco. A nossa vida espiritual, nós temos que saber dividir, meus irmãos. Momento de estudo, momento de oração. Momento de estudo, momento de intercessão. Orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Fortalecer a fé. Ao ponto de ter a autoridade e ter uma conexão com o Eterno tão grande, do Eterno falar, chama ele aqui na frente, põe as mãos sobre a cabeça dele e fala que ele está curado agora, em nome de Yeshua. E acontecer. E acontecer, meus irmãos. E isso é fruto do quê? Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de intercessão, tempo de estar com o Eterno, ligado com o Eterno, escutar a voz do Eterno, ouvir a voz do Eterno, faça isso. Com estudo é maravilhoso, vamos estudar, vamos buscar, mas não vamos esquecer da oração. Não vamos.